motorista e mataram ele a tiros, né? A pergunta é a seguinte, né? O motorista que instigou, ou que determinou, ou que chamou os seus colegas e que vieram a ser homicídio, esse motorista que chamou os demais, ele é autor ou é partícipe do crime de homicídio? Lembrem, ele apenas determinou, ele não participou. Ele apenas chamou esses colegas, eles sim executaram do ponto de vista material. Mas do ponto de vista material, aquele que determinou, aquele que os chamou, ele não participou, ele não se envolveu nesta parte. Só na parte de deflagrar a perseguição e depois que redundou no resultado morte, certo? Então guardem essa questão e até se eu esquecer de voltar a ela, me lembre por gentileza, tá? Bem, então vamos a uma referência às teorias, tá? Ou seja, nós temos então dois âmbitos de teoria. Nós temos a teoria unitária e temos as teorias. Eu vou falar em teoria unitária, que basicamente é uma teoria só, né? Uma teoria que sustenta que não há distinção entre autor e partícipe. No entanto, nós temos diversas teorias que trabalham com a ideia de distinção entre autoria e participação. E são as teorias ditas diferenciadoras. Certo, gente? Bem, a teoria unitária, que eu vou chamar aqui de teoria causal extensiva, os autores dão nomes diferentes. Tem autor que fala só em extensiva, tem autor que dá uns nomes diferentes. Eu prefiro o nome teoria causal extensiva por um motivo que eu vou explicar depois, tá? Eu prefiro essa pelo seguinte, na verdade eu vou falar isso logo, porque ela expressa a ideia de extensão, ou seja, ela traz a ideia de extensão à condição de autor a todo aquele que contribui para a prática delitiva do fato, certo? Então ela estende para todos os intervenientes do fato a condição de autor. E outra coisa, e outro motivo por que eu prefiro essa designação causal extensiva é porque ela está embasada, ela caracteriza a autoria também com base na teoria da condição qua non, na teoria da equivalência dos resultados. Isso está confessado, né? Se nós abrirmos lá o nosso código de 40, na sua exposição de motivos, está dito lá exatamente isso que eu estou falando. Ela se embasa na ideia de autor único e também na concepção de sine qua non, ou seja, todo aquele contribuidor causal que causalmente contribui para o objetivo do fato punível, eu estendo a esse agente a condição, tá? Ou seja, é uma ideia de autoria única. Essa é a materializada no nosso Código Penal de 1940 e confessada na exposição, tá? E que se amparava no Código Penal italiano de 1930. Bem, essa teoria é a teoria que ela se vincula ao causal naturalismo, numa das vertentes do causal naturalismo. Porque o causal naturalismo ele tinha vertentes um pouco diversas. Eu gostaria de mencionar para vocês o que o item 22 da exposição de motivos do Código de 40 trazia. O item 22 dessa exposição de motivos da parte geral dizia o seguinte, para confirmar isso que eu estou falando para vocês, dizia o seguinte: o projeto aboliu a distinção entre autores e cúmplices. Aboliu a distinção. Tá? Todos os que tomam parte no crime são autores. Já não haverá mais diferença entre participação principal e participação acessória, entre auxílio necessário e auxílio secundário, entre societas criminis e societas incrimine. Quem emprega qualquer atividade para a realização do evento criminoso é considerado pela totalidade, no pressuposto de que também as outras forças concorrentes entraram no âmbito da sua consciência e vontade. Não há nesse critério de decisão do projeto senão um corolário da teoria da equivalência das causas, adotada no artigo 11, no antigo artigo 11.
certo, gente? O que corresponde ao nosso artigo 13 atual. Tá? Então, exatamente o que eu mencionei antes. Tá? Essa ideia era muito clara para os autores do código naquele momento. Né? Nelson Hungria, que é um autor que teve uma importância muito forte por décadas no direito penal brasileiro, o Nelson Hungria ele teve uma importância tanto na influência da feitura do código, como teve influência como nos seus comentários ao Código Penal, que talvez seja a obra mais importante naquele período do Código Penal antes da reforma de 84, talvez a obra mais influente, doutrinária, influente não apenas na doutrina, mas na jurisprudência, foi a obra de Nelson Hungria, nos diversos volumes, seus comentários de direito penal. E não só isso, Nelson Hungria, além de ser um comentarista do Código Penal de 40, na versão do Código Penal original, ele também era ministro do STF e com seus votos, então, exercia toda a sua influência e seu poder também persuasivo. O Nelson Hungria era um autor muito persuasivo em suas razões, certo? E ele dizia o seguinte, Nelson Hungria dizia o seguinte, ele falava que seria contra a realidade nós querermos distinguir entre autor e partícipe. Ele dizia que isso sairia da realidade. Porque, na realidade, eu penso exatamente o contrário. Na verdade, o que se afasta da realidade é nós pretendermos colocar todo mundo no mesmo nível, como se todo mundo tivesse no mesmo nível do ponto de vista da prática do delito. Como eu mencionei antes, a questão da comparação da cirurgia e da construção da casa, no crime também é assim. Tem o sujeito que desfere o golpe de faca, tem o sujeito que segura, tem o sujeito que avisa se a polícia está chegando, se não está chegando, tem o sujeito que pode planejar o crime. Então, são vários comportamentos diferentes. Então, nesse ponto, eu sou obrigado a divergir de Nelson Hungria e dizer que nós nos afastarmos da realidade é nós optarmos por uma ideia de autoria única, sem distinguir as contribuições em seus vários níveis dos vários agentes. Então, nesse ponto, eu entendo que ele estava equivocado. É correto, na verdade, há um autor italiano chamado Angelo Lataliata, né? Lembre desse nome, Angelo Lataliata, que é um autor que ele dizia que, na realidade, a teoria unitária, o sistema unitário, ele se plasmava mais na facilidade que ele oferecia, esse sistema oferecia, já que ele não exigia que o legislador viesse a elaborar um texto que viesse a delinear cada uma dos comportamentos diferentes para fins de responsabilização penal. Então, coloca todo mundo no mesmo pacote, isso facilita, né? Todo mundo que pratica o crime é autor, né? Ele contribuiu causalmente, né? Então eu vou estender a ele a condição de autor. Tá? Então, essa crítica de Lataliata é muito procedente, no sentido que ele disse o seguinte, na verdade, isso é uma opção fácil, mas não é uma opção correta, certo? Ele tem um livro exatamente sobre essa temática, que é do concurso de pessoas. E aí, gente, chegamos às teorias diferenciadoras, tá? A teoria unitária, ela não diferencia, todo mundo é autor. As teorias diferenciadoras, ao contrário, são teorias que distinguem entre autor e partícipe. E começamos pela teoria mais tradicional nesse âmbito, que é a teoria formal objetiva, né? Que teve em Belling um seu autor talvez mais importante, quem defendia de forma muito concepção, certo? O que estabelecia essa teoria formal objetiva? Essa teoria formal objetiva, ela se preocupava com a ideia de tipicidade. Ela tinha em conta a ação típica, ou seja, ela tinha a ação expressa no verbo que descreve a certo? Então, por exemplo, lá no crime de homicídio nós temos a descrição matar, né? Ou seja, para essa teoria, quem seria autor? Aquele que matou. Ou seja, autor é quem pratica a conduta típica para a teoria formal objetiva, certo? E aqui só um parênteses, tá, gente? Um parênteses que eu acho interessante para fins até, digamos assim, uma perspectiva de situar assim o momento em que
essa concepção se deu, estamos falando aqui da concepção causal naturalista, né? A concepção clássica de delito, né? Que remonta lá aqueles autores, Franz von Liszt, Ernest Belling, tá? Tanto é que eu mencionei que Ernest Belling foi um dos principais defensores dessa teoria. Então, uma curiosidade, nós tínhamos duas vertentes no causalismo. Uma vertente que se ocupava mais com a questão do resultado, né? E tínhamos uma outra vertente que se preocupava muito mais com o aspecto da conduta típica, da conduta, da ação, né? Ou seja, quando nós trabalhamos com o conceito de conduta para o causal naturalismo, o que eles entendiam como conduta? Como ação? A ação é o movimento, para essa concepção de delito, né? Concepção clássica lá de Liszt e Belling. Eles diziam o seguinte, que a ação é movimento corporal voluntário, causador de um resultado no mundo exterior, certo? Esse era o conceito de ação, equivocado, mas era na época. Tá? Então, alguns se preocupavam mais com a ideia de resultado, e isso se traduzia agora na questão da autoria numa concepção unitária, e havia aqueles que se preocupavam mais, preferencialmente, com a conduta. E aí nós recairíamos numa concepção formal objetiva, que ela tem em conta a conduta do agente. Aquela conduta que se enquadra no esquema típico do crime, no arquétipo legal, tá? Que é o tipo penal incriminador. Certo? Então, uma vertente foi para um lado, e criou a teoria unitária, e uma outra vertente, por outro lado, ela, então, esposa a teoria formal objetiva. Belling dizia o seguinte, para ilustrar, né, que se o legislador resolvesse tipificar o fato de alguém ultrapassar uma ponte, só seria autor a pessoa que viesse a pisar na ponte, né? Senão não seria autor, para ilustrar o que ele queria dizer em termos de o autor ter que praticar exatamente aquela ação que estava expressa no verbo do tipo. Bom, indo mais para frente um pouquinho, essa teoria, tá? Antes de passarmos para a próxima, a teoria formal objetiva, ela pode ser utilizada como ponto de partida. Ela não é uma teoria errada do ponto de vista de todas as situações. Ela pode funcionar, por exemplo, quando alguém, de forma única, pratica um homicídio, digamos, vai lá desfere tiros na vítima que vem a morrer em virtude disso. Nesse caso, não haveria nenhuma incompatibilidade com relação à teoria formal objetiva. Por quê? Porque a pessoa, de fato, desferiu os tiros e, com esses tiros, ela veio a dar causa à morte da vítima. Então, nesse ponto, tudo bem. O problema é quando nós saímos dessa visão mais restrita, porque o fenômeno criminoso ele é um pouco mais complexo do que a pessoa ir lá e praticar o verbo do tipo. Há situações outras que às vezes contemplam comportamentos que nem sempre praticam o verbo do tipo, mas que são comportamentos que podemos seguramente considerar como autoria. Pegamos um exemplo do homicídio, que é sempre um exemplo bom. Um outro exemplo. Se dois agentes resolvem matar determinada vítima, um deles segura a vítima e o outro desfere golpes de punhal que vêm acarretar as lesões que depois vão resultar na morte da vítima. A pessoa que segurou a vítima para que fosse morta, para que fosse submetida aos desferimentos dos golpes de punhal, será que ela não é autora? Para essa teoria, ela não seria autora, porque ela não praticou o verbo matar. Ela apenas segurou a vítima para que outrem matasse. Mas temos que admitir que isso seria uma incoerência. E nesse quadro fático aqui, me parece que são fundamentais tanto a quem desfere os golpes, aquele que segura, me parece que são autores, né? Ou seja, essa teoria, em certo sentido, ela restringiria uma tutela mais segura à questão, né? Porque ela é uma teoria muito restritiva, certo?
Mas nós temos autores que defendem essa teoria até hoje. Um autor que já faleceu, mas que é um autor assim não tão antigo, né? Heleno Cláudio Fragoso, ele seguia essa teoria. Nós temos um autor atual, que é um autor importante lá de Pernambuco, que é inclusive muito amigo meu, professor Cláudio Brandão, que ele adere a teoria da formal objetiva, né? Mas eu tenho que admitir que é uma teoria, hoje em dia, que reúne muito poucos adeptos, né? É uma teoria que não tem muitos seguidores, não. Certo? São bem poucos seguidores. E aí chegamos numa outra teoria. Então, temos a teoria formal objetiva, que é uma teoria restritiva, e chegamos à teoria material objetiva, que uma boa parte dos livros brasileiros não mencionava essa teoria. Mas hoje alguns livros já começam a mencionar, né? O que acontece com essa teoria? A teoria material objetiva, na realidade, ela veio buscar suprir a deficiência da teoria formal objetiva e, digamos assim, conferir a qualificação de autor àquele agente que pratique uma conduta que tenha um comportamento de relevo, que seja próximo ao tipo. Não obstante, não seja uma conduta típica, mas que seja uma conduta concetânea ao tipo penal. Seja uma conduta, digamos assim, eu vou chamar aqui de justaposta ao tipo. Não é uma conduta típica propriamente dita, mas é uma conduta concetânea, tá? Por exemplo, o sujeito que, digamos que num furto de um automóvel, tá? O sujeito é aquele que vai subtrair o automóvel, e o sujeito é aquele que tem a habilidade de abrir um automóvel, de destravar a porta do automóvel, né? Ou seja, seria uma atuação tão ligada à autoria, ou seja, o ato em si de subtrair o automóvel, seria ligado de tal forma que ele conferiria a qualificação de autor também para esse agente que agiu, no caso, abrir a porta. Ou aquele que disponibiliza uma senha para que alguém subtraia valores da conta bancária. Ele fornece uma senha que vai determinar com que o autor vai lá e subtrai os valores. O que Lippmann chamava de condições decisivas. Mas nós temos algumas críticas, tá, com relação a essa teoria. Uma, porque ela é muito imprecisa. O que seriam condições decisivas? É uma coisa muito difícil de se estabelecer em cada caso concreto. E, além disso, se nós formos examinar, pegamos esse exemplo que eu mencionei agora, o sujeito que fornece a senha, ele não subtraiu os valores, ele apenas forneceu a senha, ele não subtraiu, então não seria um autor, ele seria um partícipe, ele seria alguém que prestou um auxílio. É mais ou menos dizer assim, que a pessoa que empresta uma arma não é autora do crime. O sujeito que se mune de uma arma de forma emprestada, que pegou com alguém emprestado, a pessoa que emprestou a arma não é autor do homicídio. Ela vai ser partícipe e não autora, certo? Então, essa teoria também tem dificuldades bem visíveis, certo? Nós temos uma outra teoria, que é uma teoria que teve prestígio na Alemanha, uma teoria, digamos assim, até eu posso chamar um pouquinho de uma teoria um pouco forçada, mas, enfim, foi uma teoria que teve aplicação nos tribunais alemães, tá? Nós temos, eu vou trazer dois casos que são bem famosos, assim, para a gente ilustrar, que eu acho que bem revelam como funcionava essa teoria. O que significa o caso da banheira, de 1940. Como é que consistiu esse caso? Esse caso consistiu o seguinte: 1940, gente, 80 anos, mesma idade do nosso Código Penal. Uma mulher havia concebido no âmbito extraconjugal, certo? Aconteceu. Essa mulher, ela ficou debilitada quando deu à luz e ela queria matar a criança que havia nascido, né? Ou seja, para, digamos assim, segundo ela, terminar uma desonra, né? Ela queria matar a criança, né, nesse intuito, pelo menos essa era a pretensão dela, assim ela pensava. Só que ela não tinha condições de matar a criança recém-nascida, então solicitou a sua irmã que recém-nascida.
e a sua irmã, então, executa a criança na banheira. Sua irmã foi a julgamento e o tribunal alemão condenou não como autora do crime, condenou-a como partícipe do crime. E qual foi o fundamento que o tribunal utilizou? Ele entendeu que ela era crime porque, na realidade, ela não agiu no interesse próprio, no interesse de terceiro, no caso, no interesse de sua irmã. E agiu no interesse, caracterizaria como autora, e sim como partícipe. Nós temos um outro caso importante na Alemanha, um outro caso, digamos assim, famoso, que ilustra bem a teoria subjetiva, que é o caso Staszynski, o Staszynski-Fall, pelo tribunal alemão em 1964. Né? Em que esse caso consistiu no seguinte: um agente soviético assassinou em Munique, por encargo de seus superiores na União Soviética, 2 exilados políticos que viviam na Alemanha Ocidental. Então, ele veio da Alemanha Oriental para esses 2 exilados, esses 2 exilados políticos. Também, nesse caso, o tribunal alemão entendeu que deveria ser o autor do crime condenado não como autor, e sim como partícipe. Por quê? Também aqui não teria ele agido como no interesse próprio, e sim no interesse de terceiro. Então, não agiu com ânimos próprios, sim de terceiro. O que dizia o tribunal? Bom, autor é quem age com ânimos autores. E partícipe seria aquele que age com ânimos sócio. Ânimos sócio, no caso, significa eu fazer algo em interesse de outrem. No caso aqui do agente soviético, ele fez no interesse do Estado soviético e de seus superiores. Certo? Agora, se nós, do ponto de vista científico, não tem consistência nenhuma essa teoria, porque ela despreza todo e qualquer elemento objetivo. Ela se pauta apenas no elemento subjetivo, ou seja, apenas na disposição subjetiva do agente, que faz aquilo a partir de provocação de um terceiro, mas não dele próprio, né? Mas isso é uma, digamos assim, uma perspectiva muito deficitária, já que o crime ele se compõe de componentes subjetivos e componentes objetivos. Nós não podemos alijar nenhum deles, nem o componente subjetivo e nem o objetivo. Nós temos que ter em consideração ambas essas perspectivas na hora de apreciar um fato típico, né? Mas aqui, gente, como falava, na crítica que fazia Reinhard Maurer, um autor alemão, né, finalista, ele dizia o seguinte, que aqui o tribunal alemão ele optou por fazer uma interpretação mais no sentido prático para livrar a pessoa de uma pena maior, porque na Alemanha o autor ele respondia por uma pena maior. Por exemplo, em 1940, isso significou livrar aquela irmã da gestante, ele significou livrá-la da pena de morte. Condenando-a como partícipe, isso resultou em que ela não respondesse com a pena de morte. Então, do ponto de vista prático, foi a maneira com que o tribunal alemão achou de afastar uma pena mais grave para a gente, certo? Mas do ponto de vista teórico, isso não tem assim um grande embasamento coerente, né? Serviu para uma situação prática, assim, digamos assim, para ajustar ali uma punição não tão grave do ponto de vista prático, mas do ponto de vista teórico não tem uma sustentação teórica consistente, certo? Bem, então chegamos à teoria do domínio do fato. Corri um pouquinho, tá, gente? Agora vamos tentar lançar os olhos com um pouquinho mais de calma nessa teoria para a gente bem compreendê-la, porque há muitas incompreensões em toda essa teoria, infelizmente. Eu já Wolfgang Schild, que tem trabalhado no Tatterschaft Lernen, que é um livro. Então vamos direto aqui para o Wälzer. Bem, o Wälzer, ele criou a teoria, tá, gente? Até quero mostrar para vocês, até uma certa provocação. Aquele artigo que eu falei do Wälzer é um artigo normal, tá?
assim, fininho, tá? O artigo tão importante que eu encadernei, tá? Imprimi o artigo e encadernei. A teoria do domínio do fato lá no finalzinho, tá? Já a teoria do Roxin é uma teoria que tem toda essa consistência aqui, tá? São aqui, vou ver, até tem 820 páginas, tá? Então, mas o Weltzel foi quem deflagrou essa ideia de domínio do fato. O Weltzel, nesse artigo chamado Estudos sobre o Sistema de Direito Penal, ele diz que autor é aquele que ele nem falava em domínio do fato, tá, gente? Só, em primeiro lugar, tem que o final do fato. Falava em domínio final do fato. Então, o autor seria aquele que detém o domínio final do fato. Eu quero, assim, para a gente fazer um paralelo, pensem no senhor feudal. Né? O que era o senhor feudal? O senhor feudal era aquele sujeito que podia, tinha poderes de vida e morte. O Weltzel não fala isso, quem está falando sou eu, tá? Só para ilustrar aqui, tá? O senhor feudal é aquele sujeito. Ou seja, a palavra Herr em alemão, ela significa senhor. De modo que o autor seria aquele que é o senhor do fato. O autor é aquele que é o senhor do fato. Né? Portanto, Herrschaft seria o senhor, em outras palavras, domínio. Tá? Então, a teoria do domínio do fato, o domínio final do fato, é justamente aquele que tem o domínio final do fato, ou o senhorio. Aquele que vai determinar se o crime irá ou não acontecer. Tá? Bem resumida, como é que se caracterizava a autoria para Feltzer, tá? Eu sei que muitos têm o meu livro, né? Isso eu falo com mais calma no meu livro, no meu curso 37. Mas então o Feltzer dizia o seguinte, tá? Para eu caracterizar a autoria, eu tenho o seguinte: eu tenho a característica geral, que é o domínio final do fato. Então essa é a característica geral da autoria, porque ela sempre estará presente quando eu trato em caracterizar a autoria. Tem essa característica final do fato. Tá? Por que final do fato? Porque o verso trabalhava com a ideia de final. Então, a própria expressão domínio final do fato, ela estava em consonância com a sua que era a ação como atividade final, certo? E além da característica geral consistente no domínio final do fato, nós temos ainda características especiais. Tá? Por exemplo, num primeiro plano, características subjetivas pessoais, que consistem em intenções especiais, tendências ou tipos de ânimos, como, por exemplo, a intenção de apropriação, no crime de apropriação, no crime de furto também, o intuito lascivo, o ânimo de crueldade presentes em determinados delitos. Esses são os exemplos que o Weltzel dá. Eu acrescentaria aqui, ele não falou nisso, mas eu acrescentaria aqui, por exemplo, a intenção de ofender nos crimes contra a honra, por exemplo, também seriam características subjetivas pessoais. Tá? E nós temos um outro plano de características, no plano das características especiais do Weltzel, que são características objetivo-pessoais. Tá? Como, por exemplo, a posição especial de dever do autor. E gravem esse aspecto que eu estou falando agora, porque eu vou voltar ali no final. Quando eu for falar dos crimes da competência federal, eu vou voltar a esse ponto aqui, tá? Que eu acho que vai dar um bom exemplo de nós caracterizarmos as teorias nesse segundo aspecto. Gravem isso aqui, tá? Então, objetivos pessoais. Então, a posição de especial dever do autor em certos crimes, como no caso que o Weltzel menciona, o funcionário público. Tá? E trazendo para a nossa realidade brasileira aqui, pensar na questão do médico, quando o médico incorre naquele crime, por exemplo, de não notificação compulsória de doença, nós podemos pensar aqui no funcionário público no crime de peculato, artigo 312, que são exemplos que se encaixariam aqui nessa concepção do Weltzel, nesses exemplos que ele menciona, trazendo para a nossa realidade, nós poderíamos trazer
O artigo 312 é um bom exemplo. Crime de peculato. Agora, algo que eu gostaria que vocês fixassem, fixado, é o seguinte. O criador da teoria do domínio do fato chama-se Hans Welzel, tá? 1939. Às vezes dizem que foi o Roxin, isso não está correto. O Roxin, ele advém quase 30 anos depois, tá? Ele vem bem depois. 20 e poucos anos depois, tá? Então foi Hans Welzel. Acontece que o Hans Welzel, ele, digamos assim, a teoria dele, ele não... Ele é um pouco mais conciso, né? O Roxin, quando ele faz a explanação dele, ele é um pouco mais... ele delineia mais, de uma maneira um pouco mais detalhada. E o Roxin, qual era a pretensão do Roxin? A pretensão do Roxin era suplantar o Welzel. Era criar uma teoria que desse conta aos problemas práticos, porque o Roxin fazia uma crítica ao Welzel, dizia mais ou menos o seguinte: bom, o Welzel falou que é a teoria do fato, mas ele não explica muito como é que acontece esse tal de domínio do fato. Certo? Então, o Roxin ele buscou suprir isso, né? Coisa que eu entendo, até não concordo, né, com a crítica do Roxin, apesar do Welzel ser mais resumido, mas eu entendo que o Welzel ele conseguiu assim trazer uma teoria completa a despeito de não detalhar muito alguns pontos, tá? Depois eu posso voltar a isso. Bem, então, falando da teoria de Klaus Roxin, tá? O Klaus Roxin, ele trabalha com 3 âmbitos de delito, tá? Ele trabalha com os delitos de domínio, trabalha com os delitos de infração de dever e trabalha com os delitos, com os crimes de mão própria, certo? Então, 3 tipos de crimes: crimes de domínio, crimes de infração de dever e crimes de mão própria. Tá? Crime de mão própria, por exemplo, só para bem rapidinho, crime de mão própria é aquele crime que exige a prática do fato pelo próprio agente. Ele não aceita, por exemplo, não admite a autoria imediata, como é o caso, um exemplo clássico, o crime de falso testemunho. Não posso mandar alguém lá prestar um depoimento falso no crime de mão própria. O próprio agente tem que ele mesmo, pessoalmente, praticar o fato. Esse seria um terceiro espectro do Roxin, que é o crime de mão própria. Tá? Já os crimes de domínio, que são os crimes que têm relevância aqui, então, para a teoria dele, que são os crimes aos quais é aplicável a teoria do domínio do fato, ou seja, a teoria do domínio do fato do Roxin é aplicável aos crimes que ele chama de crimes de domínio. Tá? Só esses crimes. Nesse ponto, ele é mais restritivo. Por exemplo, a teoria do Welzel é aplicável a qualquer crime doloso, né? Ao passo que a teoria do Roxin, nesse particular, é aplicável a apenas aqueles crimes que ele denomina crimes de domínio, delitos de domínio. Bem, e nós temos 3 esferas, né, de domínio, mas antes disso eu queria chamar um detalhe que é importante para nós compreendermos, tá? Porque eu vejo na jurisprudência muita confusão entre uma teoria e outra, e misturando ou mesclando a teoria, ou invocando uma teoria e usando o fundamento de outra. Que é um outro dos tribunais mencionam uma teoria, ou seja, mencionam a do Roxin, por exemplo, e utilizam a terminologia do Welzel, que não é muito compatível, elas não são assim tão compatíveis, ou então o fundamento de uma e com as consequências de outra, que é um outro equívoco. Tá? Então, por isso que eu chamo a atenção, porque a precisão conceitual é muito importante. Por exemplo, quem conhece a matéria, quem assim se dedica um pouco mais a essas questões, né? E como eu estou na academia, como eu leciono, né, há muitos anos, disciplina de direito penal, teoria do crime, também no doutorado também trabalho muito com a teoria do crime. Então a gente já está acostumado, né? Mas às vezes a gente pode não perceber na prática jurídica, porque não se atém muito à questão do fundamento teórico. Tá? Então é muito importante a gente prestar atenção, porque é um erro comum dos tribunais, tá? Misturarem as duas teorias, é um erro bem comum. Bem, então para Roxin, o autor é a figura central.
a figura-chave do acontecimento mediado pela conduta. Tá? O autor é sempre a figura central do acontecimento executório. Isso vai ter repercussões práticas depois, principalmente se nós formos comparar essa ideia com a questão do Hans Kelsen. Isso gera consequências práticas diversas, conforme se trate de Roxin ou conforme se trate de cidade diversa. Ou seja, ele sendo a figura central do processo delitivo, então é ele quem dirige a realização do delito. Essa seria uma espécie de síntese, digamos, de uma espécie de pressuposto básico da concepção do Roxin, certo? E como é que se diante três âmbitos de domínio, tá? O domínio da ação. O domínio da ação, então, ele diz respeito à autoria direta ou autoria imediata. O que é autoria direta ou imediata? Autoria imediata ou direta? É quando o agente, ele mesmo, pratica o crime. Ele mesmo, por sua própria mão, pratica o crime. Então, o sujeito vai lá e desfere o tiro contra a vítima a quem ele deseja matar. Nesse caso, ele tem o domínio da ação. Foi ele quem praticou a ação. Por isso, o domínio da ação. Certo? E aí, partindo um pouquinho adiante, nós temos o segundo âmbito de domínio, que é o domínio da vontade. Tá? E qual é o tipo de autoria que eu tenho nesse âmbito do domínio da vontade? Nesse âmbito do domínio da vontade, eu tenho exatamente a autoria mediata ou indireta. Ou seja, é aquela autoria em que o agente se vale de um executor material como instrumento. Um executor material que age em erro, um executor material que está coagido, por exemplo, e até em alguns outros casos, por exemplo, no caso em que ele se vale de um inimputável, né? Apesar que o Klaus Roxin, ele não enquadra o inimputável aqui. Tá? O Klaus Roxin, ele diz que o caso inimputável tem que ser verificado no caso concreto, não é algo assim sempre para ver onde é que ele vai se enquadrar, né? Na questão do erro, tá? ou da coação. Tal. Então, o Roxin não fixa muito bem a questão do inimputável. Mas aqui estaria nitidamente a questão da coação ou do erro. Por exemplo, o médico quer matar alguém e usa o enfermeiro para aplicar a injeção letal no paciente a quem deseja matar. Ou seja, nesse caso, o enfermeiro ele foi o executor material, no caso, né, que agiu em erro não sabendo. Ele vai ser absolvido porque ele agiu em erro de tipo, nesse caso, não sabia que matava alguém, e o médico utilizou como um executor material que agiu em erro. Tá? Então, seria o domínio da vontade. O médico que dominou a ação, mas ele mesmo não matou com a mão dele. No primeiro caso, ele matou com as suas próprias mãos, então o domínio da ação. Aqui o domínio da vontade. No domínio da vontade, nós temos um outro instrumento, assim que nós tratamos de instrumento, que é o instrumento que nós denominamos aparato organizado de poder. Guardem essa expressão, tá? Depois eu vou explicar, eu vou voltar, não vou explicar agora porque ele demanda mais detalhamento. Depois eu volto a ele, tá? Então guardem isso, aparato organizado de poder. Isso é bem importante, essa expressão é muito importante, tá? Que eu vou voltar depois, que aliás, foi o que inspirou a teoria do Roxin. E o terceiro e último âmbito de domínio do fato é o domínio funcional, tá? Onde é que se dá a questão do domínio funcional? Ele se dá no âmbito da coautoria. E por que isso? Por que âmbito da coautoria? Porque o domínio funcional do fato, ele tem esse nome justamente em virtude do fato que, na coautoria, cada coautor desempenha determinada função para o empreendimento delitivo. Cada autor, ou cada coautor, desempenha uma função. Por isso, domínio funcional. Funcional aqui não é sinônimo de domínio do fato. O domínio funcional, ele é
ele é uma das formas de domínio do fato. O domínio do fato para Hoxin é gênero. Domínio funcional é uma espécie. Eu já vi muita gente confundir os dois conceitos, até no YouTube. Ah, o domínio do fato, o domínio funcional do fato. Não, são coisas diferentes. Confundir neurociência, cérebro e encéfalo. Não, entende o cérebro, o encéfalo, o cerebelo, o tronco encefálico, mas não é a mesma coisa. São coisas diferentes. É a mesma coisa que eu confundir uma mão com o dedo. O dedo compõe a mão, mas não é a própria mão. Né? O domínio funcional do fato, ele compõe o domínio do fato, mas ele é apenas uma das espécies do domínio do fato, né? Ao lado do domínio da vontade e do domínio da ação, certo? Isso é muito importante. Né? Então, domínio funcional, eu trabalho com essa ideia de domínio funcional no âmbito da coautoria, só, ponto. Né? Não posso... Eu já vi em entrevistas, por exemplo, gente confundindo o domínio funcional do fato com o domínio do fato com o domínio final do fato. Ou seja, três conceitos que não são coincidentes de forma alguma. Bem, então agora eu chego à questão daquilo que eu mencionei antes. Então, o segundo âmbito de domínio do fato, ele contemplava, então, eu mencionei a coação, eu falei do erro e tal, e também mencionei os aparatos organizados de poder. Tá? Essa ideia de aparatos de poder foi o que inspirou a teoria de Hoxin. Por quê? Quando Klaus Hoxin assiste o julgamento do Otto Adolf Eichmann, julgamento esse em 1961, é que veio a ideia em conceber uma teoria para dar conta a situações similares àquela que ele presenciou aquelas que ele teve depois conhecimento do julgamento de Adolf Eichmann. Tá? Por quê? Adolf Eichmann, se vocês pegarem o livro da Hannah Arendt, o livro aquele... Eichmann em Jerusalém. É, isso. O livro em que ela relata o julgamento de Jerusalém. Tá? Obrigado. Ela relata, num certo momento, ela relata o seguinte. Tá? Ela diz assim, que o Eichmann diz o seguinte: nunca matei um judeu, nunca matei nenhum ser humano. Isso despertou a atenção do Hoxin, né? Porque ele pensou o seguinte: bom, a pessoa que dá a ordem nesse caso, ela tem muito mais poder sobre a vida ou a morte da pessoa que vai ser executada do que a pessoa que executa. A pessoa que executa, ela tem que cumprir e ponto final. A pessoa que dá, o homem de trás, né? O homem que dá a ordem nesse caso, ele tem muito mais poder de determinar se aquele fato acontecerá ou não. Então, a partir desse caso, isso ele confessa, né? O que se relata isso, é que ele passou a conceber a sua teoria do domínio do fato, que ele concluiu nas suas partes essenciais em 62 e apresentou a tese, então, em 63, para a sua assunção à sua cátedra lá na Alemanha, certo? Foi com base nesse fato. E aí ele construiu uma ideia de aparato que se enquadraria, aparato esse que deveria ter algumas características para atender a ideia de domínio do homem de trás. Tá? E como que seria esse aparato de poder? Esse aparato deveria necessariamente ter algumas características. Esse aparato deveria, em primeiro lugar, no caso 3, tá? Ele deve ser uma organização vertical, organizada, ou seja, tem que ter uma linha de comando, uma cadeia de comando, né, em que há pessoas que determinam ordens e outras que têm que cumprir essa ordem de forma, digamos assim, inarredável. Né? Há quem determine, ou seja, para descontrair um pouco, né? Manda quem pode, né? Obedece quem tem juízo. Ou seja, então é uma organização vertical, tá? De pessoas que têm o poder de determinar e outras que têm o dever de atender às ordens, tá? Então, estrutura vertical. A segunda característica desse aparato
é a sua dissociação com o direito. Ou seja, esse aparato não é algo regular, tá? Não é algo que o direito contemple do ponto de vista da sua regularidade. Não estou falando aqui, então, por exemplo, de uma empresa. Não estou falando aqui de uma sociedade regulamentada, registrada. Não, quando ele fala na dissociação do direito, ele está se referindo a terrorismo, está se referindo a crime organizado e está se referindo a estados totalitários. Tá, como nós temos o exemplo dele lá, da época da Alemanha social nacionalista, e temos um exemplo bem interessante aqui na América, que depois deflagrou um processo também interessante, que foi no Peru, que depois eu quero mencionar um exemplo lá do Peru, um exemplo bem interessante para a nossa discussão aqui. Tá? Então, estudo vertical e a dissociação. Outra coisa, tá? Mas pode pensar, pô, mas o Estado totalitário ele está dentro do direito. Bom, como é que ele responde a essa questão, Roxy? Ele diz que não precisa o Estado estar totalmente dissociado do direito. Basta que ele funcione de algum modo ou alguma parte das suas ações estejam ao largo do direito para ele considerar essa dissociação. Porque, evidentemente, com o Estado, ele vai ter a sua parte regular, né? Ele não vai ser totalmente dissociado. Então, para o Estado, ele trabalha com essa ideia, né? Que não precisa ser algo totalmente, né? Mas que tem esse âmbito dentro do próprio Estado que atua ao largo do direito. Tá? E a terceira característica desse aparato é exatamente a fungibilidade dos executores. Ou seja, no momento em que a ordem for dada, alguém irá executar. Ou seja, se um executor não executar, outro fará. Tá? Tanto é que, assim sendo, eu posso substituir um pelo outro de modo que esse aparato ele irá funcionar como uma espécie de engrenagem. A ordem é dada, a engrenagem passa a funcionar e ela irá chegar ao resultado pretendido. Não terá como se interromper isso, porque alguém irá cumprir, certo? E outra coisa que o Roxin fala é que, normalmente, sequer o autor da ordem até conhece o executor material que executou materialmente o crime, certo? Então, foi por isso que ele fez esta edificação, essa construção, para dizer que, assim configurado, esse aparato ele seria passível de um crime mediante autoria imediata pelo domínio da vontade. O autor de trás ele domina a vontade do aparato em virtude das próprias características desse aparato, certo? Ou seja, voltando só um pouquinho para fixar também um pouco algo que é importante, então não é qualquer instituição, tá? Uma empresa, por exemplo. É um aparato com estas características. Tá? Se nós pegarmos o crime organizado, por exemplo, em muitos casos, existe essa verticalidade, existe essa dissociação com o direito, e existe essa fungibilidade. Se nós pegarmos, por exemplo, um caso de 2006, que é um caso que aconteceu em São Paulo, eu lembro bem, porque como eu morei em São Paulo, no final da década de 90, né? Então eu lembro bem que a cidade de São Paulo ela ficou num estado, ela ficou sitiada e com explosões de ônibus e tudo mais, mortes de policiais e tal, a partir de uma ordem do Marcola. O Marcola ele proferiu a seguinte ordem: aterrorizem São Paulo. Ele falou só isso. A partir daí, São Paulo virou um Vietnã, virou um Iraque, virou uma coisa absurda. E ele sequer, talvez, conhecesse muitos daqueles que vieram a praticar os ilícitos, como incêndio de ônibus e tudo mais. Por quê? Porque no PCC existe essas características. Existe a estrutura vertical, existe a associação com o direito e existe a fungibilidade dos executores. Se um não executar, outro executará. Existem várias pessoas ali à disposição. Ou seja, isso faz com que o aparato funcione como uma verdadeira engrenagem. Tá? Isso é importante também nós temos em conta. Bem, julgamentos importantes, tá?
julgamentos importantes. O caso mensalão. Vou ter que correr um pouquinho mais. Tá? O caso mensalão na apelação penal, ação penal 470, ali nós vimos várias incompreensões dos ministros que mesclaram muitas vezes a teoria do Velt e a do Roxin. Por exemplo, teve momentos, eu não vou reproduzir, até andei copiando aqui uma parte, mas, por exemplo, dá para perceber, a gente percebe no julgamento mensalão, que o tribunal, ele mais ou menos que esposou, adotou a teoria do Roxin. Em linhas gerais, o tribunal seguiu essa orientação. Mas, em muitos momentos, invocava conceitos do Veltz. Por exemplo, tem uma passagem do julgamento que ele fala JD, né, JD, acho que todo mundo sabe, quem sabe, detinha o domínio final dos fatos. Não, o domínio final dos fatos não é uma concepção de Roxin. O domínio final é do Hans Veltz. Então, por que eu vou fundamentar com o Roxin e vou trazer uma expressão conceitual do Veltz? Não tem. Quem usava essa expressão do domínio final era o Veltz, especificamente por conta da sua metodologia, do ponto de vista da sua compreensão da teoria do crime. Mas jamais o Roxin. O Roxin jamais utilizaria essa terminologia. Então, para a gente ver a confusão que, claro, é uma questão assim terminológica, mas demonstra a incompreensão da teoria, ou das teorias, certo? Eu mencionei, não vou comentar aqui, só vou mencionar, não vou examinar o caso, né? Mas se vocês tiverem curiosidade, isso que eu mencionei antes, o caso do Alberto Kenya Fujimori, tá? Que é o caso do julgamento do Fujimori lá do Peru, tá? Em que o tribunal peruano ele prolatou uma decisão primorosa de mais ou menos 800 laudas, em que eles aderem à teoria do Roxin, e eles explanam cada um dos requisitos, dizendo, olha, a estrutura era verticalizada por isso. Havia dissociação do direito por isso, com detalhamento e com elementos probatórios. Ou seja, o tribunal lá entendeu a teoria e, quando foi aplicar, fundamentou com base nos reclamos da própria teoria. Tá? Quem tiver interesse, até acadêmico, ou interesse, não mesmo acadêmico, mas o interesse de ver uma decisão assim, primorosamente feita, do ponto de vista jurídico, eu sugiro que leia essa decisão do Tribunal Peruano, que é uma decisão de quase 1000 páginas, uma decisão primorosa. Tá? Por quê? Porque ali trata a teoria de uma maneira muito rigorosa. E exatamente na linha, exatamente na formulação de Roxin propriamente dito. É coisa que não aconteceu muito aqui com o nosso mensalão. Infelizmente, houve algumas confusões. Tá? Gente, uma breve palavrinha, tá? Eu queria saber quanto tempo eu tenho, Simone, faz favor. Nós começamos 10 minutos atrasados, né? Tá. Agora são 16h56. Se o senhor quiser ir até as 17h10, de repente? Tá bom, vou correr um pouquinho aqui, tá? Bom, concurso de pessoas no direito penal brasileiro, tá? Eu aqui vou ter que me autoplagiar aqui. Eu vou pegar o meu livro aqui. Então, assim, bem rapidinho, tá, gente? Para eu poder, a conclusão é importante, a questão da aplicação aos crimes da Polícia Federal é importante. Então, por exemplo, no direito brasileiro, tá? Ele... Doutor, com licença, só desculpa interromper. Se depois do horário o senhor quiser ficar mais um pouco e alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, fica de acordo com o senhor. Tá bom, obrigado, Simone. Tá, mas vou resumir essa parte, tá? Aqui eu trago alguns casos, tá, gente? Alguns exemplos, tá? Então, o direito penal, o Código Penal de 40, ele adotou um sistema unitário, e depois de 84, então, a gente pode dizer que o direito penal brasileiro, ele foi por uma linha mais diferenciadora, tá? A despeito de não adotar uma teoria explícita, tá? Nós não adotamos nenhuma teoria explícita depois de 84, mas há indicativos de uma diferenciação, tá? Então, por exemplo, lá no artigo 5º, 43, fala assim que a lei considera como inafiançáveis crimes de tortura e tráfico de entorpecentes, respondendo mandantes e executores. O artigo 29 do Código Penal fala em medida da culpabilidade para fins de pena, ou seja, vai se dando um critério único de autoria. O parágrafo 1º do artigo 29, ele fala em participação de menor importância, que é algo que então já se distingue de autoria, ou seja, é uma participação e não autoria propriamente dito.
O artigo 31, ele fala em instigação e auxílio. O artigo 62 do nosso código, ele fala aquele que instiga, que determina ou executa. O artigo 25 da Lei 7492 também, ele fala em coautor ou partícipe, que seria uma lei especial, né? O artigo 3º da Lei Ambiental fala em pessoas físicas autoras, coautores e partícipes. Então, nós temos, assim, de forma dispersa na nossa legislação, vários artigos que distinguem, restam por distinguir, então, autoria e participação. Então, se nós fizermos uma leitura sistemática da nossa legislação, nós podemos, então, fazer essa distinção entre autoria e participação, e é uma distinção importante, porque até mesmo na individualização da pena, nós temos que verificar o peso de cada contribuição por delito, porque há pessoas que terão que responder com uma pena. Se fosse todo mundo igual, a gente simplesmente faria um cálculo de pena e todo mundo responde pela mesma pena. Algo que sequer seria admissível do ponto de vista constitucional, que diz que a pena tem que ser individualizada. E por quê? Porque cada agente contribui à sua maneira e com a sua parcela. Certo, gente? Então, isso é muito importante. Então, só para mencionar que o direito brasileiro ele vai por uma linha de distinguir, tá? E aqui pulei umas partezinhas aqui para a gente ir encerrando, então, para a gente não ficar dentro do tempo, e também eu queria chamar a atenção agora para a questão dos crimes da competência federal. A gente fala em competência, a gente fala em crimes federais do ponto de vista assim mais popular, mas na verdade não existe crime federal, né? Existe competência federal. O mesmo crime pode ser da competência federal ou não, né? Por exemplo, um homicídio praticado na rua será da competência estadual. Se for praticado numa aeronave, será da competência federal, porque é praticado numa aeronave. Então, claro, a gente fala popularmente crimes federais, mas o correto seria crimes da competência federal. Mas podem falar crimes federais que todo mundo entende, né? Só para, se a gente, por exemplo, escrever um artigo científico e tal, aí melhor usar, aí sim, mais rigorosamente, os crimes da competência federal. E como é que eu vou entender a questão da aplicação na competência federal na teoria do domínio do fato, tendo em consideração as teorias que eu mencionei de Klaus Hoxin e de Hans Welzer? Como é que a gente poderia fazer uma abordagem nesse âmbito, no âmbito da competência, tá? Para a gente até ficar dentro do título da nossa conversa aqui, da nossa live, eu queria falar o seguinte: as repercussões são diversas conforme se adote uma ou outra concepção, tá? Eu queria dizer o seguinte, um alerta. A teoria do domínio do fato não é uma teoria que serve para ampliar o espectro punitivo. Isso é um erro, tá? Nós temos, por exemplo, teorias extensivas, que é a teoria do Código Penal de 40, e a gente até pode partir dessa ideia também, poderia, se fosse o caso, se assim entendesse, o nosso código admitiria, não daquela forma original, mas ele admitiria partir, digamos assim, de uma ideia de extensão, porque o nosso artigo 29, ele permitiria isso, em certo sentido, tá? Apesar que de forma, digamos assim, tanto é que João Mestieri fala em teoria unitária temperada, né? Mas nós podemos pegar o nosso Código Penal, adotar uma teoria e usá-la como fundamento e tentar compatibilizá-la de acordo com o fundamento que a gente for utilizar, tá? E aí eu quero usar agora, para a gente verificar como as duas teorias são bem diferentes, né? Por exemplo, aquilo que eu falei antes do autor como figura central do Hoxin, na concepção do Hoxin, essa concepção, ela exige que o autor participe do momento executivo. Para Hoxin, o autor tem que participar do momento da execução. Tirando aquela ideia de aparatos e igualdade de poder, que é uma exceção à regra, que o autor de trás responde como autor, mas é uma exceção à concepção de Hoxin, nas demais situações, o autor tem que participar da fase executória. Coisa que não acontece com a teoria do Welzer. Tá? O Welzer, por exemplo, se ele tiver domínio do fato com aquela característica geral, ainda que participe apenas do momento preparatório, ele também será autor. Tá? Então, para ver como elas têm repercussões práticas diferentes.
Então, pegando esse artigo 25 da Lei 7.492, tá? O artigo 25 da Lei 7.492, que é justamente a lei que trata dos crimes contra o sistema financeiro, chamada Lei dos Crimes do Colarinho Branco. Esse artigo 25 diz o seguinte: são penalmente responsáveis, nos termos dessa lei, o controlador, os administradores de instituições financeiras, assim considerados os diretores e gerentes. E depois tem aqui a comparação do parágrafo primeiro, que não nos interessa. O que eu quero chamar a atenção aqui é que essa lei, ela trabalha com uma ideia de crimes próprios, ou seja, assim como o nosso Código Penal, no artigo 312, trabalha com crime próprio de peculato, ou seja, quem vai praticar peculato é o funcionário público, e não o extraneous, que não é funcionário público. Esse não incorrerá em peculato, a não ser que haja em coautoria, porque no nosso caso, de acordo com o artigo 30 do Código Penal, é uma circunstância que ela se comunica, né, com o coautor, ou com os co-participantes, tá? E aqui, na mesma forma, o artigo 25 também ele especifica os autores, né? Não para criar uma responsabilidade objetiva, como alguns livros falam, não, aqui não é uma responsabilidade objetiva. Aqui é indicar o espectro da vinculação do agente com a tutela do bem jurídico, certo? Ou seja, os administradores da instituição financeira, além dos outros aqui, como diretor e gerentes, certo? Tá. E qual é o significado para fins da Justiça Federal? Eu posso aplicar aqui a teoria do Roxin ou a teoria do Hans Welzer? A resposta é depende. Tá? Depende de qual delas. Tá? A do Welzer eu posso aplicar muito bem. Por quê? Porque o Hans Welzer ele fala que a característica geral, que eu falei lá no início das teorias, a característica geral da autoria é exatamente o domínio do fato. Então, para qualquer crime doloso, se houver domínio do fato, eu posso caracterizar o agente como autor, certo? Desde que ele tenha esse domínio do fato, essa característica geral. E, além disso, eu tenho que acrescentar uma outra característica daquelas duas especiais que eu mencionei antes. Subjetivo pessoais, que aqui não é o caso, ou então objetivo pessoais. Aqui eu aplicaria essa segunda, objetivo pessoais, que é a posição especial de dever do autor. Lembra que quando eu falei do Welzer, eu dei o exemplo do funcionário público no 312, no peculato, do médico na não notificação de compulsória de doença e tal. E aqui também, esses agentes aqui do artigo 25 da Lei 7492, eles também têm uma posição especial de dever do autor, né? Então, eu poderia utilizar muito tranquilamente a teoria do Hans Welzer aqui para fundamentar a autoria com base na teoria do domínio do fato, a do Welzer, certo? Pergunta que se segue. E a teoria do Roxin eu posso aplicar aqui, nesse caso? Todos sabemos, né? Penso que aqui, não sei se tem estagiários, mas penso que todos sabemos que os crimes contra financeiros, eles são da competência da Justiça Federal, tá? Não só para, se houver dúvida, alguém recém ingressa assim, no estágio desse tipo de coisa, então só para esclarecer. A teoria dos crimes contra financeiros são da competência federal. Agora, neste caso, eu não poderia aplicar a teoria do Roxin. Se ela for bem entendida, eu não posso aplicá-la. Porque lembrem que eu falei lá no início, que o Roxin trabalha com os 3 âmbitos de autoria. Ele trabalha com os crimes de domínio, os crimes de infração de deveres próprios, os crimes de mão própria, né? E aí o que acontece? Esse exemplo do artigo 25 ficaria de fora do âmbito dos crimes de domínio. Por quê? Porque aqui, se tratando de um crime próprio, o Roxin ele não considera para fins de caracterização de autoria com base no domínio do fato. Nesse caso, o Roxin ele trabalha com a ideia de infração de dever, porque o agente tem uma vinculação tal com o bem jurídico que a autoria por parte desse agente ela não decorreria de um domínio do fato, e sim decorreria da vinculação do agente
especial que ele tem com o bem jurídico. Então, se nós utilizarmos o Roxin nos crimes contra o sistema financeiro e invocarmos a teoria do domínio do fato, nós estaríamos incorrendo num erro grave. Seria um erro grosseiro, do ponto de vista da concepção dele, porque justamente não é um crime de domínio. Tá? Eu escrevi sobre isso, principalmente no meu livro, assim, onde eu dou mais detalhes, ali eu explico, dou mais exemplos e tudo mais, né? Aqui digamos assim, na limitação de 1 hora e um pouquinho, é claro que a gente não consegue tratar de todas as questões, né? Mas eu penso que eu consegui trazer a essência das teorias, que elas não se confundem, elas não podem ser misturadas, elas levam a muitos resultados diversos, se bem compreendidos, a consequências práticas diferentes, né? E eu até gostaria de ter uns 5 minutos, se alguém quisesse fazer alguma indagação, porque como eu tive que condensar muito conteúdo, assim, num espaço de tempo não tão expandido. A questão do crime com os taxistas, que o senhor disse que faltaria. Oi? Quem? Eu não ouvi a pergunta. A questão do crime com os taxistas, dos taxistas, que o senhor mencionou no começo. Ah, claro! Até fiz falei o seguinte, né? Se eu me esquecer, vocês me lembrem, né? Então, muito obrigado. A participação de vocês, por isso é importante, né? Bem, é o seguinte, gente. Essas teorias, elas advêm da Alemanha, tá? Então, a gente não pode recepcioná-las de maneira distorcida. Pelo menos, se a gente for trabalhar, que pelo menos a gente trabalhe de maneira adequada como elas foram concebidas, tá? Então, nesse caso, o taxista ele seria o instigador. O instigador na Alemanha, ele não é autor, ele é partícipe, porque a participação ela se dá por 2 modos: instigação, que é quem determina, ou a cumplicidade, aquele que presta auxílio material ou intelectual, né? Porque a única maneira, digamos assim, possibilidade de quem determina ser autor se for o Roxin, por exemplo, se for na concepção do Roxin, é no caso de aparato de poder. Aí sim, aí ele poderia ser autor, tá? Mas teria que o aparato ter todas essas características que eu mencionei. E se for o Weltzel, aí depende. Tem que ver no caso concreto se ele tem essa característica geral, tá? Um erro que eu verifico também nos livros brasileiros, que é um erro mais ou menos frequente, também é o seguinte: se diz às vezes que o cúmplice seria aquele que presta auxílio material. Isso não está errado, mas está incompleto. Por quê? Porque nem sempre o cúmplice, né, que está dentro do âmbito da participação delitiva, nem sempre o cúmplice ele presta um auxílio material. Pode prestar. Por exemplo, empresta uma arma para o executor do crime, para o autor do crime. É uma participação material. Mas pode haver participação intelectual. Não estou falando de instigação, estou falando de participação intelectual, que é outra coisa. A participação intelectual seria, digamos, da seguinte forma. Tá? Isso aqui não faz parte tanto daqui do nosso assunto, mas eu acho que é importante a gente esclarecer, porque é um conceito importante também. A participação seria da seguinte forma. Digamos que alguém quer matar uma vítima, tá? E aí o que ele faz? Ele conversa com alguém que é um químico que sabe de uma mistura lá de uma substância letal que, se misturada, ela vai propiciar que o agente mate a vítima sem que deixe vestígio, por exemplo. E a pessoa vai lá, faz a mistura. Ele não faz para o agente que vai executar, ele apenas ensina. Nesse caso, ele não prestou um auxílio material, ele prestou um auxílio psicológico. Ele apenas ensinou uma forma de o agente praticar o crime, e nesse caso ele está auxiliando. Mas não está auxiliando de forma material. Está auxiliando de forma intelectual. Então, o químico que ensinou a fórmula venenosa vai responder como partícipe, uma participação intelectual. Não instigação, participação intelectual, porque ensinou. E aquele que usa o veneno vai responder... isso aqui foi só um parênteses que eu fiz, tá? Como eu falei do instigador, eu lembrei para fazer algumas distinções. Né? Mas o taxista, então, ele é o instigador. Tá? O instigador não significa que ele tenha... Ele não significa que ele tenha, digamos assim, uma
uma repercussão penal menor para ele. Muitas vezes o papel dele é tão fundamental, como foi nesse caso, que ele possa responder até com uma pena eventualmente igual ou até maior que os executores. O que eu quero dizer é que, do ponto de vista qualitativo, do ponto de vista da caracterização, do ponto de vista teórico, ele vai se caracterizar, neste caso, como instigador. É uma das espécies da participação. Participação estrito sensu, não lato sensu. Certo? Gente, a despeito de eu ter falado um pouco rápido, espero que tenham aproveitado aí, né? Foi assim, para falar a verdade, foi bastante conteúdo. Parece assim que 1 hora e um pouquinho, mas a gente falou de bastante coisa aqui, tá? Então, mas eu fico... Aqui no chat, a Andréia Martinesco solicitou o link da decisão que acabou de referir. Já faz um tempinho, ela está ainda no treinamento, se ela quiser... Não sei se o senhor sabe qual é que ela está falando. Se ela quiser falar aqui, de repente pedir para a gente não deixar sem resposta. Foi do caso Mensalão, que é a ação penal Peru. 470. Foi do Peru, alguém botou, foi a do Peru. Do Peru, tá. Não, eu não tenho o link aqui, tá? Na verdade, eu tenho um arquivo, acho que tenho ainda. Eu tenho um arquivo em PDF, mas eu acho que é só entrar lá no site do tribunal e procurar ali. Mas eu não tenho o link. Infelizmente, eu não tenho o link. Até porque, na verdade, essa decisão que foi um estagiário que me repassou o PDF, né? Uhum. Então, não tem. Mas, entrando no site do tribunal, eu acredito que seja fácil de achar. Tá? Tribunal peruano. Uma decisão um pouco extensa, tá, Simone? Mas eu acho que vale a pena ler, nem que seja aos poucos. Obrigada. Também... Doutor, será que posso fazer uma pergunta? Pode, quem está falando aí? É o Munir, tudo bom, doutor? Como é que vai? Que alegria ver o amigo aí. Tudo certo, Munir? Tudo bem. Foi uma ótima palestra, bem esclarecedora. Obrigado, desculpa ter corrido um pouquinho, né, para conseguir colocar todo o conteúdo aqui, conformar nesse espaço. Doutor, eu li o livro do senhor e vi uma questão que eu achei muito interessante e com comparação com um julgado do TRF4. Qual é a questão? É sobre a autoria em crimes praticados em empresas e em governos em que o superior hierárquico dá a ordem ou elabora o plano criminoso. Eu vi que no livro o senhor menciona que tanto para Welzel e Roxin, ele seria considerado partícipe, a menos que para Welzel seja em contexto de organização criminosa, que se ele fosse o chefe, o band chief, né, o chefe de bando, então ou o chefe de uma organização criminosa, o chefe de uma associação criminosa, aí sim ele poderia ser autor para Welzel. Caso contrário, seria partícipe. Para Roxin, precisaria ser no contexto de aparatos organizados de poder. No entanto, tem julgados recentes do TRF4, um aqui da 8ª turma, de 2020, de julho até, em que o relator, o João Pedro Gebran Neto, ele traz a teoria do domínio da organização do Roxin. Ele menciona que, né, no caso, não estariam configurados os requisitos de aparatos organizados de poder, mas diz que seria possível, nos termos dele, a importação da teoria a importação da teoria para o direito brasileiro para bem explicar a questão da autoria imediata de crimes no meio de empresas, para realizar atividades ilícitas, por meio de seus mais elevados administradores. Então, ele utiliza a teoria do domínio da organização, só que fazendo uma adaptação para o direito brasileiro. Aí a minha pergunta é o seguinte, esse superior hierárquico que dá a ordem ou elabora o plano criminoso, não pode ser considerado autor pelo domínio funcional do fato, já que ele teria uma função de elaborar o plano criminoso, por exemplo, e seria relevante e necessária, conforme o Roxin, ao invés então, pelo domínio funcional, ao invés de alterar a teoria do domínio da organização, como fez o TRF4, e aí, mesmo que não seja possível, qual seria a diferença prático-processual em ser considerado partícipe? Essa é a pergunta. O partícipe depende, né? Lá na Alemanha, por exemplo, aqueles casos que eu mencionei, na teoria subjetiva, o partícipe, quando ele for cúmplice, a pena é menor, tá? É explicitamente menor. E nós temos até mesmo, por exemplo, no nosso caso do Código Penal, também fala em participação de menor importância. Então, o partícipe eventualmente pode ter uma pena menor também entre nós. Tá? Porque o próprio Código Penal fala em participação de menor importância. Se assim for considerada,
eu posso, a partir de... Agora, eu aplicar essa teoria de maneira, assim, como é que eu vou dizer, que não corresponda à concepção do recurso para um julgado, eu não vejo grandes vantagens, né? Porque, até do ponto de vista da realidade, a gente observa que são coisas bem diversas. Por exemplo, no momento em que o Marco dá ordem a terrorismo em São Paulo, né, ou que o Fujimori dá ordem a pessoas para serem executadas, isso é uma situação, tá? Uma situação bem específica. Tá? Ou um general, na época da Segunda Guerra, dá uma ordem para que fossem executados pessoas também, prisioneiros. Uma coisa. Agora, no momento em que um empresário diz para o subalterno, né, na empresa, quem manda é o empresário. Ele diz, olha, falsifica esses documentos aqui porque eu quero sonegar o imposto, eu quero o tributo ou suprimir o tributo. Nós não estamos numa posição similar, porque se a gente pensar no crime organizado, se o executor se nega a cumprir uma ordem, ele vai ser morto. Digamos assim, o empreendimento criminoso ele não se dá numa forma de engrenagem, como foi a ideia que concebeu o Roxin. Ele se dá numa forma de normalidade do ponto de vista, se a gente considerar a situação diversa daquela situação que ele mencionou. Né? Terrorismo, crime organizado, Estado totalitário. Porque, nesse caso, o contador ele pode muito bem se negar a fazer. Olha, eu não vou praticar um crime. Ele tem essa condição de dizer que não vai praticar o crime. A empresa ela não é uma engrenagem que leve necessariamente a resultados criminosos a partir de um funcionamento como se fosse uma espécie de engrenagem criminosa. A empresa está no âmbito da licitude. E quem estiver lá trabalhando pode tranquilamente se negar. Não vai ser morto por isso. Não vai ser executado. O soldado que estiver na ponta talvez responda com a própria vida num estado totalitário, né? Ou seja preso, ou mesmo de uma maneira mais agora, numa empresa isso não acontece. Então, a pessoa... Porque se fosse assim, poderia, por exemplo, no serviço público, por exemplo, no serviço público poderia o chefe dizer, olha, agora tu vai praticar um crime, o assessor tem que praticar um crime. Ele teria que atender. Né? Isso não está... Se ele resolver atender, o que vai acontecer? Ele vai responder na condição não de executor material, mas ele vai responder na condição de coautor, de autor, desculpe. E a pessoa que deu a ordem, que não executou, ela vai responder como instigador. Mas isso não significa que a instigação deva determinar uma menor punição. Porque a instigação ela é diferente da cumplicidade. A cumplicidade, muitas vezes, ela pode ser menor. Por exemplo, a cumplicidade ela pode se dar, digamos, mediante alguém avisa o ladrão que a porta, o horário que a pessoa sai de casa. Eu até lembro de uma situação que o próprio o Tribunal Regional Federal da 4ª Região aqui, eles enquadraram uma pessoa que trabalhava no escritório de advocacia, se não me engano. Eu até cito essa decisão no livro. Bom, agora, até eu achar vai demorar muito. Mas eu cito essa decisão, que o TRF4, ele diz o seguinte, enquadrou a pessoa em participação de menor importância num caso em que ela apenas preparava os papéis para crimes de estelionato. Quem fazia o estelionato era o chefe do escritório, a sua esposa e pessoas ali que organizavam e faziam. E ela apenas, se não me engano, acho que ela até simplesmente atendia clientes, ficava na recepção, não se envolvia com o fato. O que o TRF decidiu nesse caso? O TRF aplicou a ela a regra da participação de menor importância. Né? Porque há uma diferença entre participação e instigação. A instigação geralmente é mais grave. Agora, eu não vejo a gente, digamos assim, subverter a teoria Roxin, eu não vejo benefício prático para a gente fazer isso. Né? Porque a gente está invocando uma teoria, mas não está utilizando a teoria. Ele poderia utilizar, por exemplo, mas mesmo que fosse em Veltzer, né? Poderia utilizar a ideia de instigação, que ficaria bem, não ficaria uma coisa destoada para fins de responsabilidade penal. Então, eu assim, prefiro trabalhar com certo rigor metodológico, com certo rigor
teórico, né? Então, não vejo sequer vantagem prática para a gente ir por essa linha, Munir. Não vejo sequer vantagem prática. Além de não precisar, né, subverter a teoria, propriamente dito. A gente pode aplicar a teoria corretinha e chegar aos mesmos resultados. Eu achei interessante que essa consideração foi feita parecida no julgamento da ação penal 975 do STF, em que, no caso, era um governador que estava... o MPF chegou a denunciar o governador por ter continuado uma obra de licitação em que havia irregularidades. No caso, o MPF, o argumento foi o seguinte: ele invocou a teoria do domínio do fato para reforçar a autoria a comprovação de autoria desse governador. E aí o STF criticou isso, dizendo que, no caso, não estava discutindo se ele era partícipe e o autor, então não fazia sentido invocar a teoria do domínio do fato. E aí ficou o entendimento de que a teoria do domínio do fato não pode ser utilizada para reforçar prova de autoria, uma coisa assim. Então, faz nesse sentido, né, um pouco. Isso é um equívoco, né? Porque, como eu falei antes, a despeito de a teoria ser invocada, ela pode ser invocada para a gente caracterizar a autoria e a participação, ou seja, para a gente fazer uma espécie de delimitação, e não para a gente expandir o âmbito punitivo. Essa teoria não se presta para isso, porque, não obstante ela fala do domínio do fato, o domínio do fato tem que ser algo embasado nos fatos. Por isso, tão importante, para fins didáticos, aquela decisão do Tribunal do Peru. No Tribunal do Peru, eles examinaram cada um dos elementos que o Roxin trabalha, seu sistema a gente chama de tripartido de Roxin. Ele examinou cada uma delas e, embasado no quadro fático, ali, probatório, dos autos, o tribunal, então, fundamentou a teoria do domínio do fato com base nas provas, e não numa espécie de slogan, domínio do fato, então, não, isso aí é uma coisa totalmente descabida. E o tribunal lá justificou que havia verticalidade por tais e tais provas. Ele justificou que havia a dissociação com o direito em virtude de tais e tais provas. E justificou que havia fungibilidade por conta de tais e tais fatos comprovados nos autos. Ou seja, ela não exime que se prove as responsabilidades. Ela apenas serve para delimitar a autoria e participação. Não serve para que se lance mão de uma solução que se aparte das provas. Isso é uma coisa muito importante, é uma má compreensão da teoria. E nem como reforço teórico. Na verdade, esse reforço teórico, a meu ver, ele até expressa ele até meio que desautoriza a fundamentação, né? Porque ele vai indicar duas coisas. Ou vai indicar que a pessoa não entendeu a teoria, ou vai indicar que a pessoa está usando mal, assim, conscientemente, né? Então, não vejo assim como ir por esse caminho. Não vejo mesmo. Certo? Bom te ver, Munir. Como é que tá Pelotas aí? Em trabalho remoto, né? Aqui só dentro de casa. Saudade de vocês. Encontros aí em Pelotas, na faculdade. A faculdade ainda não começou as aulas, então tá tudo parado por enquanto. Então tá, Simone. No chat, pelo que eu estou olhando aqui também, doutor, não localizei mais nenhuma pergunta. O pessoal está só agradecendo, elogiando a palestra. Obrigado. Bastante coisa para falar, né? Gente, assim, uma outra coisa, se vocês quiserem, podem me mandar e-mail, tá? Eu até meu e-mail é angeluilha@uol.com. Me mandem por esse e-mail particular, que é mais viável, né? Que às vezes nem sempre eu vejo e-mail institucional, né? Porque é tanto e-mail ali que às vezes a gente pode se perder alguma mensagem. Mas quem tiver interesse e quiser me mandar, trocar ideia, esse tipo de coisa, né? Pode mandar para angeluilha@uol.com.br. Tá? Eu agradeço pela atenção aí, pelas intervenções. Gostei muito de ver o Munir. O Munir era presidente do Centro Acadêmico lá de Pelotas, que me convidou para uma palestra lá na Federal de Pelotas, no ano passado, né? Foi muito bom. Eu tive lá na Católica e depois estive na Federal, no convite do Munir. Foi muito bom aqueles
momentos que a gente podia conversar mais pessoalmente, né? Ao vivo que eu digo, né? Sem ser pela live, né? Da tecnologia. Foram ótimas palestras, doutor. Foi bom, né? Quem Foi quiser bom. me endereçar comentários e dúvidas, eu respondo assim, eu vou respondendo assim que eu for tendo tempo, eu posso responder também, tá, gente? Muito obrigado pela atenção e quem sabe nos encontramos numa outra oportunidade. Simone, muito obrigado aí também por tudo. Eu que agradeço, doutor. Foi ótimo. O pessoal aqui continua parabenizando. Teve uma pergunta de um estagiário sobre... Eu nem olhei os chats aqui. Eu posso lhe passar depois. Um estagiário questionou sobre certificado. Os estagiários vão receber certificado provavelmente na próxima semana. A gente encaminha para os e-mails que vocês se inscreveram. E os servidores, a gente faz o registro direto no Horus, no sistema. Bom, aqui Samanta, William, Josina, Alessandro, um abraço, Lenira, Sanches, Alessandro, Alexandre, o Julinho, o Alexandre Schneider, meu grande amigo, o Julinho, meu grande amigo aí, companheiro de tantas jornadas em Novo Hamburgo, Lucas, muita gente aqui, Cíntia, Ronaldo. Olha, muito Passei obrigado. Trabalho no começo, doutor, para autorizar todo mundo ali, confirmar, foi corrido, por isso que atrasou também um pouquinho ali, o pessoal foi entrando e a gente tinha que confirmar tudo. Eu divulguei ali no meu Instagram, mas mais para fins de... Não para fins de inscrição, mas mais para divulgar ali que haveria, né? Aí tinha gente, como é que eu consigo assistir? Não, mas é só por mim. E a gente recebeu uns 10, acho que mais ou menos umas 10 inscrições de pessoas de fora, daí eu comuniquei que era para público interno, e mesmo assim, né, não teria como entrar todo mundo que solicitou em função da quantidade de pessoas, né? E a gente falando, tem como me incluir? Não tem como me incluir, infelizmente, né? Dessa vez não vai dar, né? Vai ficar assim mesmo. Só uma última palavrinha que eu me lembrei agora. Eu falei que ali, por exemplo, não teria como aplicar a teoria do domínio do fato da forma como foi conhecida pelo Roxin nos crimes contra o sistema financeiro, por exemplo. Porque ali não se trata de crimes de domínio, na concepção Eu trouxe esse exemplo porque me pareceu um exemplo bem emblemático. Assim, para que quem entender bem a teoria, conseguir discernir assim, uma e outra, e quando é aplicável, acho que, claro, que é muita informação para assimilar, o nosso cérebro ele não assimila bem tudo, só. Vai ficar gravado, Simone? Sim. Então... Nós gravamos, quiser, eu tenho que confirmar com o pessoal da Ascom como é que a gente vai disponibilizar, mas a gente gravou. Também tem o meu livro na biblioteca, o meu curso de Direito Penal, até vou fazer o meu... Quem quiser, leia esse livro aqui, que está bem mais detalhado, tá? Acho que é um tema muito importante. Certo, gente? Muito obrigado. Obrigada, doutor. Uma boa tarde a todos. Ótima sexta-feira. Boa tarde.